já. Boa tarde a todos, meu nome é Sandro Fonseca, vou apresentar juntamente com o professor Vinícius Carvalho da Silva. Eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Vinícius da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Iremos apresentar o trabalho intitulado O que significa dizer que os quarks existem? Problema epistemológico da física de partículas através do realismo de identidade de Ian Hacking. Próximo slide, por favor. Esse trabalho foi abarcado dentro do curso de Filosofia da Física do Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o grupo Físico da UFMS e o Instituto de Filosofia também da UERJ. Próximo slide. Tá. Aqui eu só mostro para vocês uma representação do átomo como nós entendemos hoje. Tem os elétrons, tá? E no seu núcleo composto de prótons e nêutrons, e dentro dos prótons e nêutrons composto de quarks. Tá ok? Próximo slide, por favor. O modelo padrão das partículas fundamentais como comenta Gordon Kane, na história da humanidade, a mais sofisticada teoria matemática sobre a natureza. Tá? Aqui está a representação dele, tá? Aqui do lado. E a teoria, uma teoria compreensiva que identifica as partículas básicas e a forma como elas interagem. Próximo slide. Para quem não conhece, aqui uma representação do LHC, uma vista aérea, onde tem a representação dos 4 experimentos que ficam a 100 metros de profundidade, 2 de propósito geral, CMS Atlas, 2 de propósito dedicado, Alice e o LHCb, onde nós vamos focar a nossa discussão no resultado do experimento CMS. O LHC ele está dentro do complexo de aceleradores do CERN, entre a fronteira da França com a Suíça. Próximo slide. O experimento CMS, como eu disse, é um experimento de propósito geral. O que é um propósito geral? Ele vai fazer busca de física nova e também medidas do modelo padrão numa outra escala de energia jamais vista. Aqui é somente uma representação dos diferentes subdetetores que compõem o experimento CMS, que funciona, vamos fazer uma analogia com uma cebola, diferentes subdetetores para diferentes tipos de partículas em estado final. Ok? Próximo slide. O Brasil está envolvido com 3 grandes instituições, no Rio de Janeiro, num consórcio com universidades no sul do Brasil, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, também o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e em São Paulo também com a Unesp e a Federal do ABC. Próximo slide. Aqui uma representação que mostra a teoria do Big Bang, como nós entendemos hoje, tá? Então mostra os instantes iniciais do universo, e como que a matéria originária foi após a inflação e se esfriando até o momento que temos hoje, a formação de estrelas e galáxias. Tá? Os experimentos do CMS tentam reproduzir eventos entre 10^2 a 10 a 3 a 10 a quinta segundos. A ideia é tentar reproduzir o que aconteceu nesses momentos através da física de colisões. Tá? Vou passar para o professor Vinícius, a partir desse momento, para fazermos um comentário sobre a teoria do Big Bang. Professor Vinícius, por favor. Obrigado, professor Sandro. Não, só lembrando que no curso de Filosofia da Física, nós apresentamos o Big Bang como um modelo padrão em cosmologia. Quer dizer, ele é um modelo dentre outros. Né? O mais aceito, aquele que, de certo modo, é hegemônico, mas nós assumimos uma perspectiva de pluralismo de teorias, de modo a deixar claro para o aluno que existem outros modelos cosmológicos alternativos ao Big Bang. Obrigado. Próximo slide, por favor. Vale lembrar, nesse momento, em que a ideia do modelo padrão, tá? Ele vai diretamente com a ideia do realismo de entidades. Tá? Os fundadores do modelo padrão, o Gell-Mann, Sakata, pensavam exatamente que os quarks, se eles existiriam ou não. Então, isso vai de encontro aos pensamentos do Ian Hacking. Aqui eu vou deixar com o professor Vinícius para a continuação dessa parte. Obrigado. Obrigado, professor Sandro.
Como o professor Sandro já disse, o Gell-Mann, ele, quando apresenta, né, os quarks, ele os postula como entidades teóricas. Então, no primeiro momento, houve um debate acerca da natureza dos quarks. Seriam eles entidades teóricas, puramente hipotéticas, instrumentos matemáticos, com a finalidade de dar completude, por exemplo, ao modelo padrão, ou seriam entidades físicas com realidade objetiva. Esse é um debate acerca da natureza das entidades postuladas pelas teorias, que é bastante longo na epistemologia, na história das ciências, e que teve o seu mais novo capítulo, ali por volta dos anos 60, com a publicação dos trabalhos do Gell-Mann sobre os quarks. E o problema do realismo, né, na filosofia da ciência é trabalhado por inúmeros autores. Hoje nós vamos focar no Ian Hacking, que é um filósofo que nós apresentamos no curso de Filosofia da Física, quando introduzimos o modelo padrão de partículas elementares. E o nosso foco aqui são os conceitos apresentados pelo Hacking nessa obra, Representar e Intervir. O Hacking, ele faz uma distinção entre dois tipos de realismo, né? O realismo de entidades e o realismo de teorias. E a doutrina oposta ao realismo seria o antirrealismo. Formas, por exemplo, de instrumentalismo, como aquela defendida pelo Ernest Mach, de acordo com o qual os átomos, por exemplo, seriam apenas instrumentos matemáticos. Então, o realismo científico, ele defende que as entidades, os estados e os processos descritos pelas teorias físicas possuem realidade objetiva. Não são apenas hipotéticos ou conceituais. E nós podemos pensar também essa posição realista como sempre portando uma determinada teoria da verdade. Nesse caso do Hacking, seria uma teoria da verdade por aproximação. Por meio do realismo, nós não poderíamos chegar a um conhecimento absoluto e definitivo da natureza, mas nós poderíamos aproximar cada vez mais, né, o conhecimento, o estado da arte, da ciência de uma determinada época, da realidade tal como ela é. E esses dois tipos de realismo apresentados pelo Hacking em Representar e Intervir, como eu já disse, são o realismo de entidades e o realismo de teorias. Nós vamos focar os propósitos dessa apresentação no realismo de entidades. O realismo de entidades, ele defende basicamente que aquelas entidades, como os quarks, por exemplo, postuladas em determinadas teorias físicas, possuem realidade física objetiva. Não são meros instrumentos de cálculo, conceitos, né, representações hipotéticas no escopo de um determinado modelo. E o Hacking introduz uma noção muito interessante no seu realismo de entidades, que é a noção de que é o experimento, né, é a experimentação que nos fornece as maiores evidências da realidade física objetiva dessas entidades postuladas nas teorias físicas. Então, para o Hacking, se nós conseguimos intervir em eventos físicos, né, se nós conseguimos bombardear, acelerar, colidir determinadas entidades, então elas são reais. Ora, para o Hacking, então, não é simplesmente a consistência lógica,
a beleza, a simplicidade de uma teoria que postula determinadas entidades, que pode servir como a melhor justificação para a existência física dessas entidades. Assumindo uma perspectiva não teorocêntrica, ele faz um clamor a favor de que é a experimentação que cumpre esse papel. Então, eu volto a palavra para o professor Sandro, para que ele possa concluir a apresentação. Obrigado, professor Vinícius. Aqui nesse slide, mostramos uma representação usando dados reais do experimento CMS em 2017 para massa variante de 2 jatos, com energia de centro de massa de 8 TeV, com as energias sendo depositadas tanto do calorimetro hadrônico como o calorimetro eletromagnético, e os traços das partículas carregadas estão representados aqui na parte mais central. E obrigado a todos.